Olá, eu sou o professor Jonatas. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Quando nós vamos na Bíblia Sagrada, nós encontramos pelo menos três escatologias: uma escatologia cristã, uma escatologia judaica e uma escatologia gentílica. A escatologia cristã trata de eventos exclusivos à igreja. A escatologia judaica trata de eventos exclusivos ao povo de Israel. E a escatologia gentílica trata de eventos voltados para os gentios. Lembrando que os gentios são aqueles que não são israelitas e nem igreja. Então perceba que são três programas escatológicos diferentes para grupos diferentes. A escatologia cristã, ou seja, uma escatologia voltada para a igreja do Senhor Jesus, nós podemos encontrar três eventos. Primeiro, o arrebatamento. Após o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que são os eventos que a igreja aguarda, que a igreja tem a expectativa de vivenciá-los. O próximo evento escatológico para a igreja é o arrebatamento. Eu convido você a assistir algumas aulas anteriores em que eu falei um pouco sobre o arrebatamento e alguns detalhes que vão ocorrer no momento em que a igreja for raptada da terra. Na escatologia judaica, nós encontramos três eventos. Primeiro, grande tribulação. Segundo, o governo do anticristo. E terceiro, o milênio, que é o reino de Cristo, que será o período em que Cristo reinará literalmente sobre a terra. Preste atenção que a grande tribulação é um evento da escatologia judaica. Não faz parte da escatologia da igreja. A grande tribulação não é voltada para a igreja. A igreja não estará na grande tribulação. A igreja não estará debaixo do governo do anticristo. E, durante o milênio, as promessas feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento vão se cumprir literalmente. Então perceba que é uma escatologia extremamente judaica. É lógico que existem muitos detalhes que nós vamos estudar, só que esses três eventos, de forma panorâmica, resume a escatologia judaica. E dentro dessa escatologia judaica, nós temos que estudar o sermão escatológico dito pelo Senhor Jesus. Esse sermão está registrado em três evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, Evangelho de Marcos, capítulo 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 5 a 36. Quero chamar sua atenção para alguns detalhes aqui. Primeiro, perceba que o maior conjunto de textos de registro está no Evangelho de Mateus. São 2 capítulos, o capítulo 24 e 25. Marcos e Lucas, eles registraram esse sermão escatológico, só que a quantidade de textos é menor. É só um capítulo, por exemplo. Outro ponto é que Marcos e Lucas, eles trazem elementos nesse sermão que você não encontra no Evangelho de Mateus. Porém, são elementos complementares. Os três se complementam aqui nesse sermão escatológico. Outro ponto, nós não encontramos esse sermão escatológico no Evangelho de João. João vai falar um pouco sobre a escatologia, sobre a vinda do Senhor Jesus, porém este sermão é encontrado apenas nesses três evangelhos. Outro ponto, irmãos, é que esse sermão não é uma pregação como conhecemos atualmente. Na verdade, é um ensino proferido pelo Senhor Jesus aos seus servos, aos seus ouvintes.
Esse ponto é fundamental. Por quê? O sermão escatológico de Jesus, grave, nos apresenta o plano escatológico para Israel. Quando você for ler o sermão escatológico de Jesus, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, esse sermão apresenta um plano escatológico apenas para o povo de Israel, não é para a igreja. Existe uma confusão de muitos irmãos nossos, porque onde ele vê Israel, ele quer enxergar a igreja. Porém, são grupos diferentes, são eventos diferentes. Eu preciso entender esse ponto. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João possuem um contexto extremamente judaico. Quando você lê os 4 evangelhos, você vê que ali é uma cultura mergulhada no judaísmo. Você encontra vários elementos nesses 4 evangelhos. Por exemplo, genealogias, sinagogas, sacerdotes, levitas, sacrifícios levíticos, ofertas levíticas, festas judaicas e o templo. Você vai perceber que toda a vida religiosa, teológica e espiritual do povo, da nação de Israel, girava em torno do templo ali em Jerusalém. Ou seja, é um contexto extremamente judaico. Você vê elementos aqui que você não encontra na igreja. Por exemplo, levitas. Não existem levitas na igreja. Levitas eram auxiliares no templo e no tabernáculo, ou seja, no culto levítico, no culto de Israel, na antiga aliança. Quando você lê a igreja, o culto da igreja, o desenvolvimento da igreja em Atos dos Apóstolos e nas epístolas do Novo Testamento, você não vê a presença de levitas, de sacerdotes, de sacrifícios levíticos, de festas judaicas, você não vê a igreja praticando isso. Por quê? Esses elementos fazem parte da cultura judaica, da cultura do povo de Israel. Agora, especificamente o Evangelho de Mateus, eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Nós encontramos 5 sermões do Senhor Jesus nesse Evangelho. 5 ensinos. Primeiro, o mais famoso, o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5, versículo 1 e vai até o capítulo 7, versículo 28. Perceba que são 3 capítulos. O segundo sermão são as instruções para os discípulos, que inicia no capítulo 9, versículo 35 e vai até o capítulo 10, versículo 42. O terceiro sermão trata das parábolas do reino. É um capítulo só de parábolas, que é o capítulo 13 de Mateus, versículo 1 ao versículo 52. O quarto sermão nos apresenta o caráter dos verdadeiros discípulos, que inicia no capítulo 17, versículo 24 e vai até o capítulo 18, versículo 35. Agora, o quinto sermão do Evangelho de Mateus, que é o nosso objeto de estudo aqui nessa aula de hoje, é o sermão escatológico. Preste atenção que o contexto dele começa no capítulo 23, versículo 1, e vai até o capítulo 25, versículo 46. Cuidado, porque esse sermão ele abrange 3 capítulos, capítulo 23, 24 e 25. Tome cuidado com essa divisão de capítulos. Então, o Evangelho de Mateus, ele tem uma organização perfeita. É interessante que esses 5 sermões nos lembram o Pentateuco. E não esqueça que o Evangelho de Mateus foi escrito para crentes judeus. Inclusive, Mateus capítulo 1, versículo 1, começa apresentando o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Mateus está dizendo que Jesus é filho de Abraão, ou seja, judeu, e filho de Davi, ou seja, rei. Os 4 evangelhos, e principalmente o evangelho de Mateus, nos apresenta a chegada do rei dos judeus, do Senhor Jesus. Esses 4 evangelhos, irmãos,
eles nos apresentam a concretização da história do povo de Israel, que vai culminar com a chegada do Rei dos Judeus, o Senhor Jesus. Agora, eu quero fazer aqui uma análise dos principais tópicos do sermão escatológico de Jesus. Anote isso no seu caderno. Esse sermão pode ser dividido em partes. Vamos analisar. Primeiro, Jesus ensina as multidões e os discípulos. Capítulo 23 de Mateus, versículos 1 a 12. Isso está ocorrendo dentro do templo de Jerusalém. Segundo, Jesus vai advertir os escribas e fariseus. Capítulo 23, versículo 12 a 36. É aquele momento que Jesus chama eles de raça de víboras. Terceiro, Jesus vai lamentar por Jerusalém. Mateus capítulo 23, versículo 37, em que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, e vós não o quisertes. E lamenta dentro do templo. Quarto ponto, Jesus vai declarar o esvaziamento do templo. Mateus 23, 38. Quinto, Jesus declara a sua retirada do templo. Mateus 23, 39. Jesus fala para eles que nunca mais eles vão vê-lo, até aquele dia em que eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor, no final da grande tribulação. Ele está falando para judeus. Sexto ponto, Jesus sai do templo. Já entramos em Mateus 24, versículo 1. Sétimo, Jesus declara a queda do templo. Nós vamos estudar com muitos detalhes essa profecia do Senhor Jesus nas próximas aulas. Mateus 24, versículo 2. Oitavo, Jesus é indagado no Monte das Oliveiras apenas pelos discípulos, todos judeus. Os discípulos ficaram curiosos quando Jesus falou que a casa ficaria deserta, que o templo seria destruído. Então eles foram indagar ao Senhor Jesus. Nono, os discípulos vão perguntar sobre a vinda. Perceba, não é arrebatamento, é vinda. A palavra em grego aqui para a vinda é parousia, que significa a presença física de um rei na terra. Nós já estudamos numa aula anterior sobre a segunda vinda, a diferença entre a segunda vinda e o arrebatamento. Décimo ponto, Jesus vai descrever a grande tribulação. Mateus 24, do versículo 4 até o 28, Jesus vai dar detalhes da grande tribulação. Nós vamos estudar esses detalhes nas próximas aulas. 11º, Jesus fala sobre a sua vinda em glória. Mateus 24, do 29 a 31, quando ele diz que todo olho o verá. Essa vinda em glória não é o arrebatamento. Essa vinda em glória é a presença, é a parousia, é a presença do rei na terra. O arrebatamento é a vinda de Jesus nos ares para encontrar com a igreja. A vinda em glória é quando ele vai pisar novamente na terra. 12º, Jesus narra a parábola da figueira. Mateus 24, do 32 a 35. 13º, Jesus explica como será a sua vinda em glória. Mateus 24, 36 a 44. Detalhe, essa parte, algumas pessoas falam de forma equivocada. Quando Jesus fala, e um vai ser levado e outro deixado, duas estarão no moinho, uma será levada e a outra deixada. Tem pessoas que pensam que esse texto fala do arrebatamento, e não é. Nós vamos estudar isso com muita calma. 14º, Jesus narra 3 parábolas sobre a vinda em glória. A parábola dos servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Perceba, tudo dentro do contexto da grande tribulação. E o 15º, Jesus fala sobre o julgamento das nações, ovelhas, bodes e os pequeninos irmãos. Ovelhas e bodes são nações. 16º, Jesus declara a implantação do seu reino, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, o sermão escatológico está dividido nesses tópicos. Ok, irmãos? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Perceba
que Jesus não trata